Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. O nosso tema, o debate sobre a água, que é realizado aqui em Brasília, o 8º Fórum Mundial da Água, que pela primeira vez ocorre num país da América Latina. Um esforço, aliás, que foi do próprio Senado, né, senadora? Conseguir trazer o evento para cá. Na realidade, o Fórum Mundial da Água, ele é um evento muito interessante. Primeiro que ele aborda uma questão vinculada à vida, vinculada ao meio ambiente, que é fundamental, é essencial. Segundo, que é um fórum bastante financiado e com uma participação significativa dos segmentos privados da nossa economia, principalmente as grandes empresas transnacionais, não é? Mas, por outro lado, é um fórum também que tem uma participação governamental importante e uma participação significativa das Nações Unidas, não é? E, paralelamente a isso, a organização de um fórum paralelo, alternativo, um fórum alternativo das águas, e sempre durante o fórum se organizam encontros parlamentares, não é? É como a gente estava comparando, a senhora estava comparando conosco aqui o que acontece na Suíça, quando as principais economias do mundo se reúnem, né? Exatamente, veja, na Suíça, quando tem, eu acho que é o Fórum de Davos, né? Que são os países mais ricos do mundo, eles se reúnem de um lado e os movimentos sociais no outro, no Fórum Social Mundial, né? Isso já de muito tempo. Então, esse fórum tem essa característica. Entretanto, ele acontece tudo simultaneamente no mesmo local. Então, é muito importante. Por isso que a previsão estima-se, né? Fala-se já em mais de 50, 60 mil pessoas de fora em Brasília nesse período, que é muito importante. E mais importante ainda é que esse tema água, ele é discutido com muita força, não é? No Fórum Parlamentar, você veja o tema do Fórum Parlamentar, desse Fórum Mundial das Águas, ele foi o papel dos parlamentos, o direito à água, no direito à água, não é? Uhum. Então, isso é muito importante, porque mesmo na parte oficial, que a sociedade organizada critica muito, é muito forte e são muitas vozes falando da necessidade de tratar a água como um bem dos direitos humanos e não como uma mercadoria, não é? Então, é um evento importante que acontece, como você disse, a primeira vez no continente, no hemisfério sul, não é? E pela primeira vez no Brasil. Então, para a gente, nós que temos a maior bacia hidrográfica do planeta, super importante, né? Muito importante nesse momento de tanta dificuldade que o Brasil vive, né? Você veja, nós estamos indo na contramão do mundo. Por exemplo, países e cidades como Paris, grandes cidades do mundo, várias americanas, europeias, eles estão fazendo o caminho inverso. Lá atrás, eles privatizaram a água e agora estão voltando, estão reestatizando a água, não é? Então, esse tema é muito interessante, o debate é muito interessante. E o que acontece em termos de ganho, vamos dizer, para o Brasil, quando esse debate vem para cá? Nós estamos, como a senhora falou, na contramão do mundo, na gestão da água, indo por um caminho que cidades importantes já estão voltando dele. Isso reverbera aqui, depois que o fórum vai embora, que tipo de legado vai ficar? Isso vira uma questão? O parlamento fica mais sensível a isso? Olha, deveria ficar, né? Uhum. Então, eu participei de vários debates lá, a presença era significativa dos parlamentares brasileiros, né? Mas nós sabemos que o que fala aqui nas decisões políticas são questões que vão muito além desse debate. Agora, obviamente que esse debate nos ajuda muito. Primeiro, do ponto de vista internacional, nos dá uma grande visibilidade no mundo inteiro, não é? Então, o mundo fica sabendo o que é que de fato está acontecendo no Brasil. Segundo, nos dá uma força no sentido de que organizemos mais a sociedade, de que a própria sociedade cobre mais dos parlamentares, não é? Uhum. Porque aquilo que a gente costuma dizer, nós, os parlamentares, porque você tem um sistema, tem organismos internacionais dos quais só tem voz ativa os poderes executivos. O poder legislativo não tem. Entendi. Não é? Então, nós lutamos muito para que sejam mais ouvidos. Agora, precisamos construir também, de nosso lado, poderes legislativos mais independentes, que não vão apenas a reboque daquilo que determina o poder executivo. Então, quando a gente fala das reformas, das iniciativas do governo, nós não podemos falar só da presidência da República, nós temos que falar também do Congresso, porque muita coisa não acontece sem a aprovação do Congresso. Agora mesmo, com a privatização, no passado, uma boa parcela do sistema de água e esgoto no Brasil foi privatizado. Agora estão querendo privatizar ainda mais, não é?
Mas para além do sistema de água e esgoto, que não deveria ser, porque a gente sabe qual é o objetivo de uma empresa privada, é obter lucro. Então, você não pode, nesse segmento, uma água que é um bem comum, dar lucro para alguém. Não tem como. No momento que a gente discute, inclusive, a regulamentação do uso da água, da cobrança, você entrega a própria empresa da água para que empresas tenham lucro. Em cima de quê? Do bem que é nosso, que não é deles, é nosso. Né? E enquanto isso, enquanto eles têm lucro, há uma parcela significativa das pessoas que não têm acesso à água. Isso acontece lá na minha cidade de Manaus. A gente vive em frente ao rio, né? O encontro dos dois rios caudalosos, o maior do mundo, o Rio Amazonas, com o Rio Solimões com o Rio Negro, e vai para o Rio Amazonas. E muita gente não tem água encanada em casa, não tem acesso. Lá a empresa é privada. Então, os investimentos que aconteceram nos últimos anos, apesar da empresa ser privada, foram investimentos públicos. Então, veja o contrassenso. Para que privatizar? Só para dar lucro para essas empresas? Então, esse debate é muito importante. Agora, ao lado dele, há um outro debate que esse sim está aqui na mesa do Congresso Nacional, que é a privatização do setor elétrico. Se nós temos no Brasil a nossa geração de energia calcada bastante, o maior percentual é energia hídrica, você privatizar o setor elétrico significa privatizar a própria gestão da água. Mais um grande equívoco, né? Então, um debate como esse nos ajuda, sim, sem dúvida nenhuma. A agência reguladora, nesse caso que a senhora cita, não teria como... Olha, teria. Preservar a gestão da água? Olha, até teria, mas não preserva, porque não é esse o objetivo. E eu vou pegar um exemplo muito concreto, para não ficar parecendo que é um discurso pessimista ou um discurso oposicionista. Vamos pegar o exemplo da privatização das estradas brasileiras, das BRs, né? A justificativa é que não havia dinheiro para o investimento, né, que precisa de muito recurso para o investimento, e então tem que privatizar. Só que a hora que você privatiza, você passa a concessão, você assina um contrato, um acordo dizendo quais as contrapartidas, determina o valor, o preço, e ali X é para o lucro e mais X tem que voltar na forma de investimentos. Pois bem, isso já foi feito há muito tempo. Só que as empresas não cumpriram, as empresas que exploram, né, as rodovias, que cobram caro para os carros passarem. Porque eu sempre questionei o seguinte: o Estado não tem dinheiro para manter as vias, mas se colocar um pedágio ali público, ela vai ter dinheiro. Ela vai ter dinheiro, né? Porque é tipo um imposto, não é porque é o privado que está cobrando, né? Sim. Então é fácil, você tem o dinheiro, você tem a fonte, e com aquela fonte você tem que fazer o investimento. Só que elas não cumpriram também. Não, do mesmo jeito que a empresa de água na minha cidade não cumpriu, as empresas também não cumpriram. Aí o que aconteceu? O presidente edita uma nova medida provisória para perdoar o não cumprimento das regras, das obrigações, e ainda prorroga o prazo. Ou seja, não dá para a gente confiar em agências. E repito, água não é coisa que se privatize. Mesma coisa o acesso à energia, porque da água vem tudo. Você veja, sem a água, sem o meio ambiente, não há vida. E sem vida não há necessidade de Estado de nada, né? Então tem algumas coisas elementares que são tão inerentes à vida, né, que o Estado público deveria tomar conta e jamais passar para o privado. Quando a gente teve aquela ruptura na barragem que atingiu o Rio Doce, o Vale do Rio Doce, né? Foi um desastre ecológico bem significativo. Levantou-se a questão do perigo dessas barragens, o risco que os rios brasileiros correm. Nós também tivemos ao longo de lá para cá a sinalização cada vez mais que o cerrado onde estão as nascentes está mal preservado, botando em risco as nascentes das principais bacias do país. Tivemos aqui também alertas sobre a questão da transposição do Rio São Francisco. E durante o Fórum Mundial nós tivemos a notícia que a Hidro descartou, contaminou o Rio Pará, né? E deixou comunidades ribeirinhas sujeitas a contato com metais pesados como chumbo. Quer dizer, essas questões que acabam virando manchete e depois somem da atenção da opinião pública, que tipo de benefício, que tipo de mudança de atitude a gente pode ter a partir de um fórum como esse? Ou essa ligação, infelizmente, não pode ser feita? Não, pode e deve ser feita, né? Mesmo porque você levanta aqui um aspecto que envolve outro setor da economia,
que é o setor de mineração, exploração de minério. Tanto o que aconteceu em Minas Gerais, como o que aconteceu no estado do Pará, são ligados a mineradoras e que são segmentos que estão ali muito próximo do uso da água, tanto que o maior prejudicado foram as bacias hidrográficas daquela região, ao ponto de que no Pará, que é o caso mais recente, a própria empresa, que é uma empresa norueguesa, veja bem, e a Noruega tenta vender uma imagem para o mundo de a grande defensora do meio ambiente. O fundo norueguês é o maior investidor do Fundo Amazônia. Então, ele investe por um lado e por outro lado está lá. Uma empresa sua cometendo crime contra o meio ambiente, contra a população brasileira, porque eles reconheceram. Eles reconheceram que eles despejavam dejetos de forma ilegal. De forma ilegal, porque in natura, sem qualquer tratamento, poluindo os nossos rios, matando os nossos peixes, que representa o sustento e a sobrevivência de milhares de amazônidas que vivem lá naquela região, não é? Então, é claro que isso, num debate, num fórum sobre meio ambiente, vem à tona. E nos ajuda muito a pressionar os países de origem dessas empresas a agir com maior responsabilidade ambiental e humana. Não é só ambiental, ambiental e humana também, nos ajuda muito. Agora, é o outro exemplo de que, você já pensou, se você deixar tudo na mão de privado, o que vai acontecer? E se fiar só em agências, não há como. Tem determinados segmentos, eu não estou aqui defendendo que a exploração mineral seja pública, mas eu estou defendendo um setor público forte, que detenha controle, mando, poder, por exemplo, sobre as águas, sobre o seu meio ambiente, não é? Sobre o seu meio ambiente para a atuação do agente econômico, de forma firme nos agentes privados que estão atuando naquele entorno, não é? Então, sem dúvida nenhuma, esse Fórum Mundial da Água, ele serve como vitrine, como um demonstrativo do que vem acontecendo no Brasil, sobretudo crimes cometidos por empresas estrangeiras. Porque se ela é norueguesa, quem nos deve explicação não é só a empresa privada, é o próprio país, Noruega, que nos deve muita explicação. Porque eles são muito rígidos com os outros, mas parece que com eles são muito tranquilos, né? Exato. Tanto é que até agora o que a gente viu foi apenas um pedido de desculpa, e a expectativa é que a partir do dia 9 de abril a gente tenha o resultado de uma auditoria. É gravíssimo, né? Grave mesmo. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa e agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.